E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Rafael Kluck, membro do PET Computação. Estamos aqui para mais uma videoaula da nossa playlist de programação esportiva. Hoje é uma aula super, hiper, mega importante, que é a aula de loops. Se você está começando aí, você vai precisar usar loops, você vai usar loops até você não querer mais. Loops é uma parte fundamental da programação e que você precisa entender para seguir aí o seu aprendizado, certo? Então hoje a gente vai ver alguns loops em C++ e a gente vai começar. Então, de visão geral, a gente vai trabalhar com três loops hoje. O loop que é o do for, que é o loop mais utilizado, já vai mostrar a sintaxe de cada um deles. O loop do while, que é um pouco mais simples, e o loop do while, que é um pouquinho diferente do while, mas não tem certo e errado em questão de loop. Você vai escolher o loop que vai se adequar para o seu código. Você vai escolher o loop que for melhor para você fazer seu código, certo? E aqui a gente tem a sintaxe do for. O for funciona basicamente assim: você digita o for, você abre um parênteses, tem três declarações que você coloca dentro dos parênteses. A primeira seria a sua condição de inicialização do loop. Normalmente a gente atribui isso a uma variável, que você já deve ter visto a pessoa colocar um i para um i igual a zero. Isso tem muito, é comum a gente usar a letra i. A sua segunda declaração seria a sua condição de parada do loop, ou seja, enquanto um determinado i for menor do que 3, enquanto um i for menor do que o tamanho do vetor. E a sua declaração 3 seria o que você vai atribuir a essa variável i. O i vai aumentar? Vai aumentar com o passo 1? Vai diminuir com o passo 1? Vai multiplicar? Vai diminuir a cada 2? Essa vai ser a terceira declaração. É um pouco abstrato de falar sobre o loop for, daqui a pouco a gente vai lá fazer alguns exemplos sobre isso, mas é basicamente isso. Aqui a gente tem a sintaxe do while, que é um pouco mais simples. Então, o while seria um enquanto. Então, enquanto alguma coisa acontece, ou seja, enquanto temos uma condição, acontece a coisa que a gente coloca no código. Ou seja, a gente pode atribuir, então, enquanto um i for maior do que 3, vai acontecer isso. Quando o i for menor do que 3, vai acabar o nosso loop e a gente vai sair desse loop e vai continuar o nosso código, certo? Então, esse é o while. E depois do while, a gente tem o do while, que é um pouco diferente. O while seria enquanto acontece alguma coisa, vai rodar nosso código. E o do while seria faça alguma coisa enquanto tem essa condição. É meio abstrata essa diferença, mas dependendo do seu código, você vai escolher se você vai utilizar só o while ou se você vai utilizar o do while. Lembrando que não tem certo ou errado, é o que se adequar, o que se encaixa mais com o seu código. Então, seria do o código while, ou seja, enquanto acontecer alguma coisa, enquanto você tiver essa condição. Então, essa explicação dos loops é um pouco abstrata pelos slides, agora a gente vai lá no VS Code fazer uma explicação melhor. Então, beleza. Já aqui dentro do VS Code, a gente vai começar importando a nossa biblioteca. Vamos se familiarizar um pouquinho mais, que teve a aula de estrutura em C++, direcionada à programação esportiva. Então, a gente vai incluir, não a biblioteca padrão, a IOStream, vamos incluir logo a bits, stdc++.h, e do mesmo jeito, using namespace standard. Certo? Então agora vamos abrir a nossa main, int main, main aberta. Eu vou inicializar uma variável i, como eu falei anteriormente, int i, e eu vou abrir o meu loop do for. Então eu vou começar for, vou colocar a minha inicialização, aonde vai começar essa minha variável i. Então eu vou colocar for i igual a zero, que eu quero que a contagem do i parta do zero, eu quero que a variável inicie em zero. E qual a minha condição de parada? Eu quero que o i não ultrapasse 5. Eu vou colocar i menor do que 5. Enquanto faça isso, eu quero que a cada chamada do loop, a cada chamada da minha função, eu incremente o i. Então, eu coloco i mais mais. Só vou abrir as chaves. Então, a minha inicialização, o i vai começar no número 0 e o i não vai ultrapassar o 5, que é a minha condição de parada. Enquanto isso, o meu loop vai rodar sempre acrescentando i. Então, o meu i vai começar em 0, eu vou rodar o que está dentro do meu loop e vai acrescentar 1 no i. Aí, o i vai ficar 1. Depois, vai rodar o meu código e vai ficar 2. Depois, 3. Depois, 4. Depois, ele não vai virar 5, porque percebe que o i tem que ser menor do que 5. Então, o i vai de 0 a 4, fazendo 5 vezes o que tiver dentro do for.
Então, para testar e para ficar bem didático, dentro desse loop eu vou fazer assim. Eu vou fazer um cout, eu quero que ele imprima. Essa é a chamada de número. E aqui eu vou botar o número que o i está assumindo a cada chamada. Aqui eu já vou acabar, endline, e eu não quero que minha função retorne nada. Quero que apenas ela print, então retorne 0. Vamos salvar e vamos rodar. Bom, rodou já, então ele printou em loop. Essa é a chamada de número 0, que o i começou em 0. Depois que acabou o meu código, ele incrementou 1 no i a partir desse e foi para a chamada 1. Então, ele printou essa é a chamada número 1. Depois o i foi para 2, depois para 3, depois para 4. Ele não foi para 5 porque aqui está a minha condição de parada. Eu quero que ele pare quando o i chegar a 5 ou quando ele for maior que 5. Então, o loop vai executar enquanto o i for menor do que 5. Então, ele vai executar de 0, que ele começou, até o 4. Certo? Aqui ficou colado. Eu vou colocar 3 pontos e um espaço. Vou rodar de novo. Aí pronto. Essa é a chamada de número 0, 1, 2, 3 e 4. Só para ficar um pouco melhor para enxergar. Então, vamos dar uma rebuscada um pouco mais nesse código. Eu vou apagar esse meu código que está dentro do loop for. E eu vou inicializar uma variável chamada soma. Int soma. A minha soma vai começar em 0. Então, int soma é igual a 0. Eu quero que a cada passagem do meu loop eu acrescente 1 na minha variável soma. Então, eu vou fazer soma, recebe soma mais 1. Perceba o que eu fiz? Então, o i vai começar em 0. Então, a soma vai receber 1 quando o i estiver em 0. O i foi para 1, vai receber outra vez, até quando ele for menor do que 5. Então, consegue pensar qual valor vai ter a minha variável soma no final? Se eu tenho de 0 a 4 e cada vez ele soma 1, então para minha soma resultar em 5, certo? Aqui vamos printar nosso resultado, cout, soma, endline. E vamos rodar. Então, ele printou 5, porque a cada vez que o meu loop rodou, ou seja, meu loop vai de 0 até 4, então ele vai rodar 5 vezes, e a cada vez que ele roda, ele vai somar 1 na soma, certo? A soma começou em 0, ele vai somando 1 até chegar na quinta vez. Para ficar mais didático, vamos inicializar a soma como 10. E aqui vamos botar um soma igual a... Agora, talvez dê para ver melhor. Então, ele me retornou que a soma foi 15. Comecei em 10. A cada uma das 5 chamadas delimitadas pela condição de parada, eu somei 1. Então, ele somou 10 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 até parar no 15, certo? Então, beleza. Esse foi o loop for. Vamos agora fazer o loop while, que é um pouco mais simples. Então, beleza. Vamos inicializar uma variável qualquer. Pode ser um a, int a. E meu a vai ter o valor de 10. Então, eu quero que, enquanto o meu a for diferente de 15, eu quero que some 1 no a. Então, a é igual a mais 1. Depois, a gente vai retornar o a. Vamos rodar primeiro e já já eu explico. Então, perceba, o meu enquanto, eu queria fazer assim, enquanto o meu a não for o 15, continua o loop. Vai rodando, vai acrescentando 1 no a. O a vai receber o a mais 1. Quando o a chegar em 15, ele vai sair do loop e vai me printar o a, que é o 15, certo? A gente pode simplificar, o a não precisa receber a mais 1. O a pode ser só a mais mais, que é a mesma coisa. O a recebe a mais 1. Beleza, printou a mesma coisa que foi o 15. Então, um while só pede uma condição, que é a sua condição de parada.
enquanto isto aqui estiver acontecendo, ele vai fazer no seu código. Então, enquanto o A for diferente de 15, ele vai continuar. O A começa em 10, vai para 11, 12, 13, 14, 15. Quando viu que foi 15, saiu do loop while e printou para a gente. Agora vamos fazer o do while. Então, eu vou abrir o meu do, vou abrir chaves, e na chave de baixo eu vou colocar o while e uma condição. Então, eu quero que ele faça algo enquanto a condição que eu quero. Faça alguma coisa enquanto alguma coisa estiver acontecendo. Então, eu vou inicializar uma variável resultado, int resultado. E eu quero que você faça que o resultado receba o resultado mais uma conta. Vamos botar 7 vezes 5. Então, eu quero que o resultado receba o resultado mais a conta 7 vezes 5, enquanto o resultado for menor do que 100. Certo? Esqueci de inicializar minha variável resultado, igual a zero, e colocar um ponto e vírgula. Então, ele vai fazer o seguinte. Enquanto o resultado for menor do que 100, ele vai continuar somando 7 vezes 5 no resultado. Ou seja, enquanto o resultado for menor do que 100, ele vai continuar acrescentando 35 no resultado. E quando o resultado passar de 100, aí sim ele vai printar. Então, vou botar um cout resultado. Return 0. Vamos rodar. Beleza, ele me retornou 105. Ali eu só esqueci antes de colocar um ponto e vírgula. Mas então, o resultado começou em 0, então faça que o resultado some o resultado mais 35, enquanto o resultado for menor do que 100. Então, começou em 0, depois o resultado foi 35, depois o resultado foi 70. Perceba que 35 e 70 ainda é menor do que 100. E quando o resultado passou um pouco 100, que virou 105, aí sim ele saiu do loop porque o resultado ficou maior do que 100. Então, como o resultado ficou maior do que 100, ele saiu do loop e printou o resultado para a gente. Certo? E aqui também, se você quiser simplificar, não precisa fazer isso, como eu falei antes. Você coloca o resultado mais igual a 7 vezes 5, que é a mesma coisa, ou seja, resultado mais resultado recebe 7 vezes 5. Vamos só rodar de novo. Beleza, retornou 105. Então é isso, muito obrigado pela atenção. Daqui a algumas aulas a gente vai ver vetor e não tem nada mais clássico do que tu usar loop com vetor na programação. Então logo mais o raciocínio vai ficar um pouco mais rebuscado e a gente vai poder aplicar em coisas muito maiores do que só isso, certo? Então é isso, muito obrigado, tchau!